Oi, gente, voltamos aqui para falar sobre um outro assunto que acabou surgindo aqui. Vamos ver se o Tanguy entra já já na nossa live. Um outro assunto que acabou surgindo nessa noite de hoje. Não vamos falar agora sobre Rússia e Ucrânia. Vamos ver se o Tanguy entra aqui na live para que a gente possa falar sobre esse assunto. Vamos lá, gente. Bem-vindos, bem-vindas. Vai eu aqui, já pronto para tirar minha sonequinha, quando temos breaking news. Não é isso, Tanguy? Tava aqui já na minha tranquilidade, tava no meu aconchego, Já pronto tinha para dar botado o aquela jantar no dormidinha. micro-ondas. Já tava ali, sabe, amaciando a cama, quando você bota lá a mão assim, para ficar macia. Entendi. Aquela Já, fofada no travesseiro. isso, já tava ali Já tinha ligado o prontinho. Netflixzinho, porra, ar-condicionado ligado, É já prontinho lógico. para dar aquela embalada. Pois é. Mas aí, Tanguy, vamos trazer aqui breaking news, é isso. Mas Breaking antes news. vamos gravar o Vamos gravar, episódio. vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar. Então, peraí. Quero saber, Tanguy, o que tem de tão importante aí que está acontecendo. Surgiu agora à noite. Vamos lá. Gravando aqui, Daniel. Olá, gente. Voltamos mais uma vez nessa noite de sábado, 12 de março de 2022, por conta de um breaking news, por conta de acontecimentos recentes que não têm relação direta com a Rússia e a Ucrânia, com o conflito entre Rússia e Ucrânia, mas que também são bastante importantes e merecem a nossa atenção. Não é isso, Tanguy? É isso, Daniel. A gente acabou de gravar um episódio, né, sobre o 17º dia de guerra. Então, aquele episódio era somente sobre o conflito na Ucrânia. Só que acabou de ter mais um fato, Daniel, e eu sei que o pessoal fica muito preocupado, assim, querendo saber, buscando informação e tal. Então as redes sociais viram uma loucura, a caixa de mensagens lota, e a gente achou melhor então abrir uma live aqui para a gente falar um pouquinho sobre o pouquíssimo que a gente sabe do que aconteceu agora há pouco, né? Mas a informação que a gente teve assim que a gente encerrou a live sobre, né, a gravação do episódio, que a gente faz sempre numa live no Instagram, sobre a questão Rússia e Ucrânia, começou a circular um vídeo sobre um míssil que foi lançado em alguma instalação dos Estados Unidos em Erbil, que fica no Kurdistão iraquiano. Não está confirmado ainda se foi uma base militar, se foi um consulado, que eu tenho lido mais agora, que provavelmente foi um consulado americano em Erbil. Então tem algumas coisas que a gente precisa contextualizar. Primeiro, o que é o Kurdistão iraquiano? Segundo, por que o Irã atacaria os Estados Unidos ali? Terceiro, o que aconteceu recentemente, que pode ser uma explicação. Mais uma vez, gente, aqui a gente vai ser muito responsável, tá? A gente não tem explicação completa, a gente não faz a menor ideia se o que a gente vai trazer aqui é isso mesmo, mas a gente também não quer deixar o pessoal no escuro, né, Daniel? Assim, tem algo de grande acontecendo, algo de importante acontecendo, então trazer informação aqui no calor do momento me parece importante. Lembrando que o Kurdistão iraquiano, que é a parte do território desse país que abriga justamente os curdos, ele não inclui apenas o Iraque, né, Tanguy? Ele inclui um pedaço do Irã, ele inclui um pedaço da O Kurdistão Síria, iraquiano é a parte O iraquiana, isso. Kurdistão, claro, o Kurdistão como um todo, não apenas o Kurdistão iraquiano, o Kurdistão iraquiano é só a parte iraquiana do Kurdistão, que vai até a Turquia, pega ali Turquia, Síria, Iraque e até um pedacinho do Irã. Então, acaba sendo um povo que almeja uma autonomia, um povo, inclusive, que tem tido uma participação muito importante na guerra contra o Estado Islâmico, teve uma participação muito importante, depois acabou sendo abandonada pelos Estados Unidos. Enfim, tem uma contextualização importante a ser feita. Pois é. Então vamos lá, Daniel, vamos começar do início, só para a gente tentar encontrar uma base de explicação por o que está acontecendo. Primeira coisa, o Daniel falou já sobre os curdos, né? Os curdos, eles são marcados como o maior povo sem um Estado no mundo, né? Então a gente faz uma estimativa aí de cerca de 30 milhões de curdos, que estão espalhados, como o Daniel falou, em quatro países onde há uma presença maior, mas tem curdos também em alguns outros. Então, Iraque, que foi onde aconteceu esse ataque de hoje, na Síria, né, sobretudo o norte da Síria, que é a região de Rojava. A gente fala sobre a Turquia, que é onde está a maior parte dos turcos, né, dos curdos, Dos perdão, que curdos. estão na Turquia, e também no Irã.
Também tem curdos na Armênia, você tem uma diáspora curda importante, mundo afora e tal. Mas essa região, Daniel, é uma região que desde 2003, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, se tornou uma região autônoma do Iraque. Então, só para deixar claro, faz parte do Iraque. Então, faz parte como se fosse da Federação Iraquiana. Mas tem autonomia. E é uma região que é muito próxima aos Estados Unidos. É um aliado dos Estados Unidos. E lembrando, os curdos foram aliados dos Estados Unidos na invasão que os Estados Unidos fizeram contra o Saddam Hussein lá em 2003. Então, desde então, os Estados Unidos mantêm bases militares nessa região do Kurdistão iraquiano, tá? Que tem como capital Erbil. Só para deixar claro, é uma região muito rica, porque exatamente essa região é uma região onde você tem enormes reservas de petróleo do Iraque. Tá? Então, esse é um primeiro ponto importante. Há uma presença americana ali, numa região que é autônoma dentro do Iraque. Outra contextualização importante, Daniel. O Iraque é um país que tem uma posição curiosa no sistema internacional, porque é um país que é aliado tanto dos Estados Unidos, que invadiram o Iraque lá em 2003, derrubaram o presidente, né, que era o ditador, o Saddam Hussein, colocaram, portanto, um governo majoritariamente xiita e curdo no país. Então, o governo atual, desde lá da queda do Saddam Hussein, é aliado dos Estados Unidos. No entanto, o Iraque também é um grande aliado do Irã. Por quê? Porque a maior parte da população iraquiana é xiita, largamente xiita. A gente coloca aí mais de 60% da população iraquiana é xiita. E o Irã é um país de maioria xiita, maior ainda, né? A gente está falando aqui sobre mais de 90% da população iraniana é xiita. Lembrando que o Irã é uma teocracia, ou seja, um governo conduzido, que tem suas políticas conduzidas pela autoridade religiosa. Por autoridade religiosa. Né? Então nós tivemos lá em 1979 uma revolução iraniana xiita. Então o Irã hoje é uma teocracia xiita. Naturalmente, muitos iraquianos, não todos, mas muitos iraquianos xiitas olham para o Irã como uma referência. Então, só para deixar claro, a gente está falando sobre um país, que é o Iraque, que tem relações muito próximas com os Estados Unidos e o Irã, que são inimigos entre si. Não tem relações diplomáticas. Talvez o pessoal que está ouvindo aqui, talvez ouvindo a gente aqui, se lembre que no início de 2020, os Estados Unidos, né, sob o governo do Donald Trump, mataram, por exemplo, um general iraniano no Iraque. Tá? Por quê? Porque os Estados Unidos são aliados do Iraque, mas o Iraque também é aliado do Irã. Então, o assassinato do Soleimani, né, isso aí o pessoal deve se lembrar da treta lá de pouco mais de 2 anos atrás. Pouco antes da pandemia. Foi uma das últimas notícias antes da pandemia. E é importante lembrar sempre que os Estados Unidos não têm relações diplomáticas com o Irã desde a Revolução Iraniana, ou melhor, desde a invasão da embaixada americana em Teherã e toda aquela situação absolutamente dramática que se alongou por muitos meses. Não é exatamente algo trivial, digamos assim, a situação entre Estados Unidos e Irã no que tange ao seu relacionamento externo. Pois é. E aí, Daniel, vamos acrescentar mais uma camada, então, que é a situação síria. O que está acontecendo na Síria? A Síria passou por uma guerra civil de mais de 10 anos, começou lá em 2011, e que tem como principal ator o presidente sírio, que é um cara chamado Bashar al-Assad. O Bashar al-Assad, ele é um grande aliado da Rússia. Olha a Rússia aparecendo aí. Tem que estar dizendo, então, que isso tem a ver com a guerra lá na Rússia, na Ucrânia? Não estou dizendo nada, eu acho que não tem relação direta, mas sabe-se lá também, tá? Então, eu vou deixar isso aqui como uma possibilidade relativamente pequena, tá? Mas uma possibilidade que existe. Então, o Bashar al-Assad só está no poder hoje por causa da Rússia. Então, vários grupos rebeldes se levantaram contra o governo. É um governo, só para a gente lembrar, Daniel, Bashar al-Assad ele é presidente da Síria desde o ano 2000, mas ele herdou o governo do seu pai. O pai dele era presidente da Síria desde 1971. Ou seja, a gente está falando sobre décadas e mais décadas de um governo Assad à frente da Síria, tá? E que tem o atual governo do Bashar al-Assad, que está lá há 22 anos. Então, vários rebeldes se levantaram contra o governo do Assad, e esses rebeldes foram fortemente apoiados pelos Estados Unidos. Aliás, não apenas Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, deram muito apoio para esses rebeldes para tentarem derrubar o Bashar al-Assad. Quem deu apoio para o Assad se manter no poder foram, em primeiro lugar, a Rússia e, em segundo lugar, o Irã. O Assad venceu a guerra, tá, Daniel? Isso aqui é um ponto importante.
A violência não cessou, continua sendo um país que ainda vive instabilidade, mas o Assad está consolidado no poder, não há grandes dúvidas com relação a isso. No entanto, a presença dos iranianos em território sírio se mantém. Sobretudo, o grupo de elite das Forças Armadas iranianas, que são as Guardas Revolucionárias do Irã. E esse aqui é um ponto fundamental para a gente abordar, tá, Daniel? O que são as Guardas Revolucionárias do Irã? Vamos voltar um pouquinho na história e lembrar que a gente já falou aqui que no ano de 1979 aconteceu uma revolução no Irã que instituiu uma teocracia, ou seja, um governo religioso no Irã. Esse governo religioso criou a chamada Guarda Revolucionária Iraniana, que é uma guarda que tem por objetivo, basicamente, defender a revolução. Só que essa guarda, Daniela, tem uma característica curiosa e que me parece que tem um impacto muito grande no que está acontecendo agora. Essa guarda revolucionária, ela não faz parte, eu falei agora das Forças Armadas iranianas, mas das Forças Armadas de uma maneira mais ampla. Essa guarda revolucionária não está submetida ao exército iraniano. É uma força paralela ao exército do Irã. Então o Irã tem o exército, tem suas forças armadas, e paralelamente a ela, de forma muito mais poderosa, aliás, do que o próprio exército iraniano, nós temos as guardas revolucionárias. Essa guarda ela teria que proteger a revolução, né? Quer dizer, ou seja, teria que manter o Irã como uma nação teocrática. Por isso que ela está acima justamente do exército iraniano, que, entre aspas, serviria apenas para proteger territorialmente o Irã. E na verdade, eu não diria nem que está acima, está meio paralelo. Tanto é, Daniel, que mas a ligação é diferente, né? mais poderosa. Mas é mais poderosa. Exato. Então, o exército iraniano, o exército regular, então assim, você fez 18 anos, você tem que se alistar. Você se alista ao exército iraniano. Esse exército iraniano, como qualquer outro, responde ao executivo do país, responde ao presidente, responde ao Ministério da Defesa e tal. As guardas revolucionárias, não. As guardas revolucionárias respondem ao líder supremo do Irã, o líder da revolução. É o cara que é a autoridade religiosa no país, que atualmente é o Ali Khamenei. Aliás, é o mesmo desde 1989, é o mesmo cara que está lá. As guardas revolucionárias, portanto, respondem ao líder supremo da revolução. Por que isso é importante, Daniel? Porque 4 dias atrás, Israel fez um ataque na Síria contra uma instalação, contra uma base da Guarda Revolucionária do Irã. Mais uma vez, o que a Guarda Revolucionária do Irã está fazendo na Síria? A Guarda Revolucionária foi utilizada pelo Irã, pelo governo iraniano, para ajudar a manter o governo do Assad. Então, a Guarda Revolucionária tem presença na Síria. Israel se sente profundamente ameaçado, tanto pela Guarda Revolucionária quanto pela Síria. É o inimigo de ambos. Ambos têm, de fato, Israel como um grande inimigo. Então, Israel fez um ataque com mísseis contra uma instalação da Guarda Revolucionária do Irã em Damasco, capital da Síria, no subúrbio de Damasco, capital da Síria. E dessa maneira matou 2 coronéis da Guarda Revolucionária do Irã, que foram os senhores Ersan Karbalaipur e Morteza Saidnejar. Beleza? Então, Israel, olha a bagunça, tá? Israel lançou mísseis contra uma instalação da Guarda Revolucionária do Irã na Síria e matou 2 coronéis da Guarda Revolucionária iraniana em território sírio. A Guarda Revolucionária soltou uma nota dizendo, olha, Israel vai pagar. Quem fez isso aqui vai pagar. Por que eu estou fazendo questão de dizer que quem disse isso foi a Guarda Revolucionária do Irã? Não foi o governo sírio que disse isso. Perdão, não foi o governo iraniano que disse isso. Quem disse que Israel vai pagar não foi o governo do Irã. Foi a Guarda Revolucionária do Irã. E por que eu estou dizendo isso? Porque a Guarda Revolucionária não está submetida ao governo iraniano. Está submetida à autoridade religiosa do Irã. Então, esse ataque a míssil que foi feito, a gente pode dizer, foi um míssil, a princípio, Daniel, isso ainda tem que ser confirmado, foi um míssil de fabricação iraniana. Então, que saiu de alguma força do Irã, a gente não tem muita dúvida com relação a isso. Não há dúvidas. Agora, quem lançou esse ataque? Pode ter sido o governo iraniano ou a Guarda Revolucionária do Irã, que, mais uma vez, não são a mesma coisa. E o mais provável é que tenha partido da Guarda Revolucionária do Irã, que foi exatamente quem perdeu os 2 coronéis naquele ataque israelense, alguns dias atrás, na Síria.
Por que eu estou dizendo isso, Daniel? Porque o governo iraniano vem entabulando conversas com os Estados Unidos. Então não seria do interesse Aliás, do governo conversas iraniano. que envolveriam até petróleo, potencialmente, dentro de um contexto onde você começa a sancionar a Rússia, um movimento absolutamente surpreendente. Então, o governo iraniano não teria nenhum interesse em participar desse ataque. É uma negociação daquela para tentar retomar o acordo nuclear, aquele que o Trump saiu. Então, o Irã estava assim: olha, eu não tenho nem relações diplomáticas com os Estados Unidos, mas vamos conversar com eles, vamos bater papo. Então, para o Irã seria Mas muito ruim. se o Irã volta para o mercado de petróleo, ele Exato, alivia. Ele não precisa claro, fornecer aos Estados Unidos, mas ele alivia o mercado de petróleo se ele volta para o tabuleiro. Se ele deixa de ser exatamente. sancionado, se o acordo nuclear volta a funcionar, volta a ser efetivo. Então, se torna algo que, para o Irã, não é exatamente interessante atacar uma base norte-americana nesse momento. Então, parece, nesse momento, que faz mais sentido imaginar que a Guarda Revolucionária do Irã, para se vingar da morte de 2 coronéis da Guarda Revolucionária que foram mortos na Síria por um foguete israelense, ataquem instalações dos Estados Unidos no Iraque. E aí a outra pergunta que vem é: pô, não entendi nada, Tanguy. Quem matou os caras não foi Israel? Por que você ataca uma instalação dos Estados Unidos? Aí, Daniel, a gente tem que levar em consideração, em primeiro lugar, que Estados Unidos e Israel são grandes aliados. Esse é o primeiro ponto É como fundamental. se você acerta um para mandar mensagem para o outro, né? Isso. E por uma questão de proximidade geográfica, pode ser ali mais interessante. Pois é, mas aí tem uma outra questão, né, Daniel? Se você ataca Israel, o que Israel faz? Parte para cima de Israel você. responde na mesma hora. Israel vai atacar de volta, vai responder e tal, porque Israel considera que tanto a Guarda Revolucionária do Irã, aliás, o próprio Irã, quanto a Síria, quanto essa galera toda, são todos grandes inimigos do Estado de Israel. Então, assim, se alguém me atacar, eu vou responder na mesma moeda de forma imediata. Os Estados Unidos, Daniel, a gente já tem dúvidas. Os Estados Unidos são atacados de uma maneira como essa, os Estados Unidos vão dizer, ó, não faz mais isso não, hein? Pelo amor de Deus. Então a gente, assim, o cálculo é, talvez a reação norte-americana não seja uma reação tão imediata, tão intempestiva, quanto poderia acontecer caso o ataque fosse contra Israel. Levando em consideração que os Estados Unidos estão com suas atenções voltadas para a situação ucraniana. Então os Estados Unidos, talvez eles falem assim, porra, me atacaram, caramba, que situação difícil. Agora, eu vou arrumar uma guerra no Oriente Médio agora, no momento em que eu estou tentando lidar com a situação ucraniana, talvez os Estados Unidos não reajam de forma imediata. Mais uma vez, gente, a palavra talvez vai aparecer aqui o tempo todo, tá? A gente não sabe se foi isso que eu estou explicando. Isso aqui é a primeira chave de explicação, é a primeira coisa que me vem à mente para tentar imaginar isso. Pode não ser nada disso, pode ser que os Estados Unidos vão lá e reagem imediatamente, mas a princípio, para sumarizar, para resumir, essa live aqui nem tem como ser muito longa, porque a gente nem tem tanta informação assim, mas me parece que foi uma reação da Guarda Revolucionária do Irã contra os Estados Unidos, por causa de um ataque que o aliado dos Estados Unidos, Israel, promoveu contra a Guarda Revolucionária Iraniana lá na Síria. O que, a princípio, não necessariamente envolve o governo iraniano. De novo, o governo iraniano não controla, o presidente do Irã, o Ministério da Defesa do Irã, não controla as guardas revolucionárias. É como se fosse um Estado dentro do Estado. Quem controla a Guarda Revolucionária do Irã é o Ayatollah Ali Khamenei, que é o líder supremo da revolução. Beleza? Então, só para ter uma chave de explicação, algo para você, né, poder imaginar o que pode acontecer, até para a gente ler os próximos fatos. Eu acho que agora, Daniel, talvez a gente tenha que ter 2 plantões, né? Um para falar só sobre guerra Ucrânia-Rússia e outro para a gente voltar a falar sobre o Oriente Médio. Eu confesso que a minha cabeça deu uma bugada aqui, porque eu tive que virar a chave, né, para voltar a falar sobre o Oriente Médio depois de bastante tempo. Falar sobre o Oriente Médio e todos os acontecimentos que têm ocorrido pelo mundo. Quer dizer, o que não faltaram foram notícias relevantes ao longo dos últimos dias. Tanguy, fica aqui apenas um registro sempre de agradecimento aos nossos apoiadores que mantêm o podcast de pé. Sintam-se abraçados, abraçadas, porque sem vocês a gente não teria esse compromisso de sempre oferecer conteúdo, sempre ter esse cuidado e esse trabalho. E fica também o convite para o pessoal se tornar apoiador do Petit Jornal lá no site do podcast, petitjornal.com.br, na seção Apoio Petit. Perfeito. Então, pessoal, indique esse episódio aqui para quem está com dúvida sobre o que está acontecendo. A gente tem feito plantões diários sobre a guerra Ucrânia-Rússia, né, a invasão russa na Ucrânia.
estamos falando aqui sobre o Oriente Médio porque é isso que a gente se compromete a fazer. Nem sempre a gente consegue estar tão em cima do lance assim, mas sempre que a gente conseguir, a gente vai estar aqui. Mais uma vez, gente, leve em consideração que é provável que daqui a 2 horas a gente já tenha fatos que a gente não sabe agora. Vamos datar, Daniel? 12 de março. Vamos. A gente está gravando isso aqui numa live no Instagram, no dia 12 de março, hoje é sábado, 21h20. Então, se às 10 horas da noite acontecer alguma coisa, se às 9h30 desse sábado acontecer alguma coisa, talvez sejam coisas que a gente não soubesse ainda. Na verdade, certamente seriam coisas que a gente não soubesse ainda e, portanto, não estariam na live. O que a gente está dando aqui, portanto, é a nossa primeira impressão sobre o que está acontecendo lá no Kurdistão iraquiano. E Tanguy, lá no petcursos.com.br, tem 2 cursos sobre o Oriente Médio. E num desses cursos há uma aula especificamente sobre os curdos. Então, o pessoal que tiver interesse em maior profundidade relacionada a questões históricas, aonde o Kurdistão se posiciona, qual foi o papel dele na guerra da Síria, tem lá a oportunidade de aprofundamento no petcursos.com.br. Isso aí. Pessoal, um abraço. Valeu, Daniel. Tchau, tchau. Ô, rapaz. Foi, chefe. Voltamos a falar de Oriente Médio, Foi. cara. Quanto tempo, hein? Rapaz, você gosta, né, de Oriente Médio, é um assunto da sua predileção. Ainda mais envolvendo o Irã, né? Não, quer dizer, eu gostaria que a notícia não fosse pesada assim, mas é. Beleza, Daniel, Agora, livezinha curta agora pra gente poder seguir aqui. maravilha, gente. Obrigado a Beleza. todos. Valeu. Até. Tchau, 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 gente. tchau.